Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais essa meditação. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, todos os nossos parceiros, nossos amigos que possuem seus grupos, né? Todos os administradores dos grupos que têm disponibilizado o espaço para que possamos também levar um pouco da Palavra de Deus aos corações de todos. Gostaria de agradecer também a todos que diretamente estão participando das nossas atividades aqui na Igreja Tal da Graça. Lembrando a todos que a Igreja Tal da Graça ela é tão somente um ambiente de meditação da Palavra de Deus, não é uma organização religiosa. E hoje a nossa meditação da Palavra de Deus está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 9 em diante, que diz o seguinte: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo aquilo que Deus faz dura eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a complexidade da graça, como tentar entender como Deus ele age, como Deus ele lida com a sua criação. E aqui nós separamos 5 pontos interessantes e vão nos ajudar a entender um pouco mais essa complexidade. Por que a complexidade da graça? Porque a graça de Deus ela é nos dada gratuitamente. E esse texto ele nos traz 2 lados que precisamos perceber para entendermos e, entendendo, possamos viver melhor. O primeiro lado é justamente sobre a questão da fadiga, em relação àquilo que nós escolhemos como algo a ser alcançado, algo a ser percorrido, um caminho a ser percorrido para alcançar o alvo, e muitas das vezes acaba se tornando fadiga. Ela se torna fadiga à medida em que nós vamos nos envolvendo numa espécie de compulsão descontrolada. Nós queremos, e quanto mais queremos, mais desejamos ter. E aí eu separei esses cinco pontos que me chamaram a atenção nesse texto e eu queria compartilhar com vocês. O primeiro ponto é: por que nos detemos naquilo que nos fadiga? O pregador aqui está falando que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga. Ou seja, qual é o proveito que temos naquilo que vai esgotando as nossas energias, aquilo que vai nos matando lentamente, sem que nós possamos usufruir de tudo? A primeira coisa é: por que nos detemos naquilo que nos cansa, que nos fadiga? E o que seria isso? Seria justamente tudo aquilo que nós fazemos por obrigação, tudo aquilo que nós fazemos por escolhas erradas. Às vezes nós escolhemos uma área para trabalhar na qual nós não nos familiarizamos. Escolhemos áreas do trabalho das quais nós não gostamos de fazer, nós não gostamos de trabalhar, mas por causa da necessidade nós nos subjugamos a esse trabalho. Isso pode se caracterizar também como aquilo que nos fadiga. Porque eu estou fazendo algo que eu não quero fazer. Eu estou fazendo algo que eu não gosto de fazer. Eu estou fazendo algo que não é onde eu me sinto bem.
E tudo o que eu faço que não me faz sentir bem, eu estou me fadigando. Então, eu preciso entender, primeiramente, eu preciso compreender, ou preciso chegar à compreensão de que o que eu quero da vida. Primeira coisa que nós precisamos entender é isso, o que eu quero da vida, o que eu quero de melhor para mim, o que eu quero de bom para mim, o que eu busco ser, o que eu olho, bato o olhar e diz, não, é isso me satisfaz, isso me faz uma pessoa melhor. É nisso que nós devemos focar. É nisso que procuramos descobrir dentro de nós mesmos. E Jesus Cristo, ele fala uma coisa interessante lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, quando ele fala sobre a ansiosidade que nós temos sobre as solicitudes da vida, as nossas preocupações com o que comer, com o que vestir, as nossas preocupações com o dia do amanhã. Quando nós temos definidos em nossas vidas aquilo que de fato queremos fazer e que gostamos de fazer, nós não nos preocupamos com essas outras coisas, porque o que eu faço de bom grado, eu faço com gosto, eu faço com um tesão do qual eu vou me sentir bem, e me sentindo bem, as pessoas que estão à minha volta vão se sentir bem, o meu trabalho vai fluir bem, as pessoas que trabalham comigo vão ter uma boa impressão de mim, o meu chefe vai ter uma boa impressão de mim porque ele vê em mim o entusiasmo necessário para fazer aquilo. Que você é uma pessoa vista pelos outros como uma pessoa que gosta do que faz, que sente prazer no que faz, que não se sente enfadada, que uma pessoa enfadada é uma pessoa ranziza, chateada com a vida, que vive resmungando, vive esbravejando, nunca está bem, nunca está bom. E aí, essa primeira pergunta me veio à mente logo de cara. O porquê de nós nos determos naquilo que nos enfada? Se você se detém naquilo que te enfada, significa que você ainda não descobriu o que você quer de fato, não descobriu quem é você de fato, não descobriu o potencial que há em você, não descobriu aquilo que há de bom e de melhor em você. E você precisa descobrir. O segundo ponto que me chama a atenção é que Deus pôs dentro do homem a eternidade, sem ao menos termos a clara ideia de todas as coisas que Deus criou. Ou seja, se nós levarmos em consideração de que Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança, então Deus colocou dentro de nós a eternidade. E esse é um outro ponto que faz com que nós paremos um pouco para meditar sobre nossas vidas. Poxa, se Deus colocou a eternidade dentro de mim, por que eu vou procurar aquilo que me atrapalha? Por que eu vou procurar me torturar? Por que eu vou me preocupar com coisas que, em vez de me levar na direção dessa eternidade que está dentro de mim, eu vou procurar me distanciar dela, eu vou procurar me tornar uma pessoa ranziza, insuportável. Não, eu vou procurar, de todas as formas, experimentar, sentir, viver essa eternidade ainda aqui. Ah, mas eu sou mortal. Sim, e daí? Deus colocou a eternidade dentro de você. E o que vem ser essa eternidade? Essa eternidade é a tua consciência, essa eternidade é a tua estrutura emocional, tua estrutura psíquica, é o teu caráter, é a tua personalidade em si, é o teu eu. À medida em que nós vamos vivendo a graça, à medida em que nós vamos descomplicando a graça, nós vamos vivenciando ela. À medida em que eu vou olhando para a vida, sempre buscando aquilo que venha me motivar a continuar existindo, a continuar vivendo, é isso que vai me dizer que eu estou vivendo a eternidade. Ainda que chegue meu tempo, ainda que se complete os meus dias, eu continuarei vivendo nessa pulsão que me leva ainda mais e mais na direção da eternidade.
É quando eu tenho uma consciência equilibrada, uma estrutura psíquica equilibrada, meu caráter equilibrado. Eu procuro viver a vida, ainda que tenha as dificuldades, ainda que eu tenha os problemas, ainda que tenha tudo aquilo que é natural nessa vida existir e todos estamos propensos a passar, ainda assim eu olho todas essas coisas e tiro algo de bom para a minha existência. Uma reflexão, por mais que seja em situações de dor, de sofrimento, ainda assim eu tiro uma reflexão que vai me ajudar a crescer e a progredir como uma pessoa. E eu tenho que saber que a eternidade está dentro de mim. Que Deus colocou a eternidade em minha vida. Se Deus colocou a eternidade na minha vida, o que eu tenho que fazer é observar aquilo que Ele nos ensina e viver. Vai ter tropeço? Sim, vai ter tropeço. O tropeço faz parte de nossa existência. O tropeço faz parte do nosso crescimento. Quem nunca caiu quando era criança? Quem nunca ralou? Quem nunca traz as cicatrizes do joelho de tanto ralar, de tanta queda? Se existem pessoas que estão dizendo para ti, você caiu, nunca mais se levanta, esqueça essas pessoas, não ouça essas pessoas. Se você caiu, tropeçou, levante, sacode a poeira e continua a caminhada, porque a eternidade está dentro de você. Você não precisa de ninguém para te dizer que você não pode. Você precisa de pessoas que possam te dizer, siga em frente. Mas eu caí. Sim, faz parte da vida. Quem nunca caiu? Quem nunca tropeçou? Jesus Cristo mesmo disse para aqueles homens que estavam lá, doidos para apedrejar aquela prostituta. Ele virou para eles, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, porque todos têm pecado, todos caíram, todos transgrediram uma vez na vida. Então, sinta a eternidade dentro de você. Deixe que essa eternidade flua de dentro para fora. Deixa que ela te contagie, deixa que ela te envolva, deixa que ela te mostre o que é a felicidade, o que é a alegria, o que é a unidade, o que é a harmonia, o que é viver em paz e tranquilidade com todos. Porque a eternidade é o Espírito de Deus que sempre esteve dentro de você. Só que a gente está tão ocupado com tantas outras coisas que nem percebemos, nem olhamos para nós mesmos. Não nos preocupamos muitas das vezes em olhar para nós mesmos. E não olhando, esquecemos e nem percebemos a eternidade dentro de nós. O terceiro ponto interessante diz que não sabemos como aproveitar a vida, não sabemos valorizar os momentos e não percebemos a maravilha que é viver em plenitude. Isso é um fato. Isso é um fato. Por quê? Porque se nós soubéssemos como levar a vida, se nós soubéssemos como viver, nós não procuraríamos obstáculos para colocar em nossas vidas. Nós não imporíamos obstáculos nas vidas dos outros. Se nós soubéssemos viver bem, nós não teríamos tantas mazelas no mundo, nós não teríamos tanto sofrimento, nós não teríamos tantas guerras, não teríamos tantas adversidades, não passaríamos por tantos problemas que hoje são problemas existentes criados pelo próprio homem. Se nós soubéssemos como viver, nós viveríamos em harmonia, todos teriam, digamos assim, o suficiente para viver, todos se reconheceriam, não como partes integrantes de uma classe social, mas como partes integrantes da nossa própria existência. Saber viver é olhar para o outro como o outro, não olhar para o outro como alguém que está acima ou abaixo de nós. Olhar o outro como ser humano, não olhar o outro como uma mera massa de manobra, uma mera peça de um quebra-cabeça social, de uma pirâmide social. Nós não sabemos viver, e como é que Cristo nos ensina a viver? No contentamento. Ser contente, contentar-se. Contentar com tudo aquilo de uma forma harmoniosa, ser feliz, viver a vida dentro do tempo, sem agredi-lo e sem agredir a si mesmo.
é esforçar. Lembra que nós começamos a falar? Por que nós nos preocupamos em correr atrás e nos ocuparmos com aquilo que nos fadiga? Quando nós não procuramos o que venha nos fadigar, mas procuramos fazer aquilo que nos traz prazer, esse é o primeiro passo de saber como viver. E aí nós temos o quarto passo. O trabalho é um dom de Deus que nos dá um sabor a mais à nossa existência. As pessoas têm falado muito dentro dos meios religiosos sobre a teologia da prosperidade. Isso é balela, isso é uma forma de enganar. Me perdoem, com toda sinceridade aqui, me perdoem a direta. Aqui na Igreja de Tal da Graça nós somos bem diretos, mas isso é conto para enganar trouxas. Porque você vai ver esses mesmos pregadores mudando de pregações inúmeras vezes, trazendo sempre uma nova forma, um novo método, uma nova visão de prosperidade. E os únicos que prosperam são eles mesmos. A prosperidade que a Bíblia ensina é aquela que está em Gênesis: do teu suor tirará teu sustento. Você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai lutar, porque o trabalho é um dom que Deus deu. Porque se você... Olha só como é que são as coisas. Vamos voltar para o início. Se você escolhe fazer aquilo que você mais gosta, que você sente prazer, que você ama fazer, cara, me diz, qual é o peso que tem o teu trabalho? Qual é a dificuldade que você vai ter no teu trabalho? Tu vai fazer o teu trabalho com alegria, prazer, tu vai sentir prazer no teu trabalho. É um dom de Deus. O trabalho é um dom que Deus dá para te tornar feliz, não para te tornar uma pessoa insuportável. Existem pessoas que estão trabalhando ali e são insuportáveis, são amargas. Parece que a vida cuspiu elas. Mas por quê? Porque estão no lugar errado. Quando nós escolhemos o lugar certo para nos encaixar, nós sentimos prazer naquilo que comemos, quando temos em nossa mesa o pão de cada dia, o alimento, a refeição, o almoço. Parece que a comida se torna mais saborosa. O colchãozinho se torna mais macio. O telhado se torna uma grande proteção. Porque é um dom de Deus o trabalho. E nós desfrutamos disso com alegria. E o último ponto. Quando nós entendemos que a vida deve seguir o seu fluxo e que, ao olharmos a história com um olhar experiente de quem já viveu bastante, para perceber que vivemos em cada ciclo e que tudo que hoje acontece já aconteceu, nós não nos assombramos mais, né? Nós não nos assombramos e somos capazes de passar toda a tormenta em tranquilidade. Quando ele diz que tudo o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus renovará todas as coisas. Se hoje nós passamos por uma adversidade, uma dificuldade, passamos por um problema, como um bom exemplo, esse problema de saúde que nós estamos vivendo, nossos antepassados passaram também os mesmos problemas. Mas o que nós devemos fazer? Olhar o passado, ver o exemplo deles. Eu estava vendo recentemente uma reportagem da gripe espanhola, se não me falha a memória, gripe espanhola. As pessoas foram para o estádio de futebol e estavam usando máscara. Ora, se os nossos antepassados naquela época usaram máscara, por que hoje nós não vamos usar? Por que os nossos antepassados que anteriormente não tinham tanto conhecimento sobre a doença, usaram medidas de segurança, usaram medidas de proteção para se proteger? Por que hoje nós não faríamos isso? Se nós entendemos como a vida funciona, nós vamos fazer de tudo para que a vida continue. O prazer de viver. E dessa forma, quando olhamos esse texto, nesse contexto, percebemos que a graça ela não é complexa. A graça de Deus é simples. Nós é que tornamos complexo demais
a existência. Nós é que criamos metodologias, pensamentos, ideias acerca da vida que não nos levam a canto nenhum. Quando olhamos para a graça de Deus da forma simples, descomplicada, vivemos o Evangelho de Cristo de forma plena, nós buscamos sempre aquilo que vem nos preencher, nos encher de alegria, de felicidade, consigo mesmo, com o nosso semelhante, com a criação e com o eterno. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se assim Deus nos permitir. Até a próxima.